Muito bem, esse é o nosso curso de irradiação, basicamente, para que vocês tenham uma noção do que é irradiação, semelhante ao que é a oração, semelhante ao que é o passe. A irradiação é uma doação energética do trabalhador para o assistido, para o necessitado. Essa energia é doada conscientemente, então a gente vai entender um pouco do que é o fluido cósmico universal, de como manipulá-lo, de como doar. E nós seremos apenas os doadores. Então, é o primeiro ponto que eu quero que vocês tenham na mente. Vocês vão doar a energia que vai ajudar. Como vai ser usada? Quando? Para quem? Não nos cabe escolher isso. Então, a gente vai ver isso durante o estudo, que vai ter, na verdade, uma equipe espiritual. Cada mentor espiritual que acompanha cada um de vocês é a outra equipe que se forma no plano espiritual e que trabalha em conjunto. Bom? Aula 1, noções fundamentais. O atendimento espiritual no centro espírita. Então, o conceito é o conjunto de atividades integradas que visa atender adequadamente as pessoas que buscam e frequentam o centro espírita para obter esclarecimento, orientação, ajuda e assistência espiritual, moral e material. Basicamente, os atendimentos ocorrem dessa forma, esclarecendo, acalmando e auxiliando energeticamente para o reequilíbrio emocional, físico, espiritual da pessoa. Muitas vezes, em processos obsessivos, esse primeiro contato pode trazer à pessoa um alívio, porque ela entra numa sintonia que permite o afastamento do obsessor. Tá? A finalidade. Então, acolher as pessoas por meio de ações fraternas e continuadas de conformidade com os princípios do Evangelho à luz da doutrina espírita, oferecendo aos que frequentam o centro espírita o apoio, o esclarecimento, a consolação e o amparo de que necessitam para vencer suas dificuldades. Então, essa primeira parte, ela está conectada com o que nós já estudamos no curso de Diálogo Fraterno, de Atendimento Fraterno. Nós temos ali, então, algumas áreas. A primeira delas, a recepção. A recepção, como nós falamos, é o primeiro contato, a pessoa que chega, quer saber o que tem, que horário que tem, com quem que ela fala. Então, é o primeiro contato, né? Depois nós temos o atendimento fraterno, que é a parte de conversação e que permite a pessoa tirar dúvidas, né? Se aprofundar um pouco mais sobre as questões que a trouxeram à casa. Depois ela pode ser encaminhada para a explanação do Evangelho, aonde ela vai começar a ouvir sobre os ensinamentos do Cristo e vai começar a entender como o Evangelho de 2000 anos atrás pode ser aplicado hoje na vida das pessoas. Mas vejam que a próxima etapa está a irradiação. A irradiação por si só, ela não é um trabalho isolado. Ela é um trabalho em conjunto com todos os outros. O passe é um trabalho em conjunto, o atendimento fraterno é um trabalho em conjunto, a explanação do evangelho é um trabalho em conjunto, os cursos são um trabalho em conjunto. E as pessoas às vezes enxergam, não, eu só faço o meu trabalho aqui. Ah, mas precisa ajudar. Não, não, eu só trabalho nesse aqui, eu não me misturo com os outros. Então as pessoas muitas vezes tentam se isolar em pequenos grupos, e o ideal é que a gente se dê as mãos. Que nós permitamos que o trabalho seja solidário, como o Cristo espera que cada um de nós seja solidário uns com os outros. A irradiação, então, vai ser já um trabalho posterior à explanação do Evangelho e que visa o quê? O auxílio energético. E está conectado à implantação do Evangelho, que pode ser o Evangelho no lar, pode ser num trabalho, é o Evangelho na nossa vida, né? E que também está conectado com a fluidoterapia, que nós conhecemos mais como o trabalho de passe. Por que fluidoterapia? Porque o passe, assim como a irradiação, são trabalhos que fazem a manipulação de energias, que nada mais é do que o fluido cósmico universal,
transformado para energia curativa, reequilibrante, balsamizante, né? E veja que não para por aí, porque muitas vezes é necessário um atendimento à espiritualidade. Então entra a enfermaria e emergência espiritual. Eu já vi casos chamarem de pronto-socorro espiritual. Nada mais é do que o trabalho de desobsessão, mas que visa auxiliar aos irmãos que estão em sofrimento lá no plano dos espíritos, né? Nós temos também as visitas fraternas, aquelas nas quais você vai até o lar das pessoas que estão acamadas, que estão nos leitos dos hospitais, que não podem frequentar a casa espírita. E as palestras públicas, que podem ter temas diversos, que abrangem vários conceitos, mas que ainda falam bastante do Evangelho. Ali não está especificado, mas os cursos, como este aqui, podem abranger áreas específicas, né? Então, podem trazer ensinamentos mais detalhados de um tipo de trabalho, de um tipo de conceito, né? Como vocês já tiveram o de passe, o de diálogo fraterno, agora o de irradiação, vai ter o dialogador mediúnico. São áreas bem específicas dentro desse conjunto todo dos trabalhos. Alguma dúvida aqui? Fundamentação evangélica da irradiação, tá? Porque onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Mateus está no capítulo 18, versículo 20. Então, o primeiro ponto que a irradiação nos mostra que ela está de acordo com o evangelho é: tem uma reunião de pessoas para fazer o bem? Quem é que está lá com eles? Em pessoa. Em pessoa. Porque o Cristo irradia de onde ele quiser. Ele nos alcança sem limitações. Tá? Outra passagem que pode fundamentar a irradiação, as curas realizadas por Jesus. Então, em Mateus capítulo 4, versículo 23 a 24. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, nesse ponto, a cura era uma prática do Cristo para despertar nas criaturas o interesse pelas coisas que vão além do físico. O trabalho de irradiação, o trabalho de passe ou qualquer outro trabalho de cura tem como principal fundamento não curar corpos, mas almas. Por isso, é um trabalho em conjunto com outros. Porque se fosse só curar corpo, seria um hospital, teria remédios físicos, teria um foco só no corpo físico. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 1 e 2, e entrando no barco, passou para o outro lado, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Obviamente, todos aqueles que Jesus curou tinham um propósito que era mostrar para a grande multidão que ele era o Messias. Mas é fato que quando Jesus diz perdoados os teus pecados, Jesus conseguia fazer uma análise de essa enfermidade está só no corpo físico, essa enfermidade ela é mais profunda, ela está no perispírito, essa enfermidade é expiatória, ela é missionária, porque existem doenças missionárias, pessoas que nascem com uma certa enfermidade para testemunhar resignação, resiliência, fé, humildade. O Cristo sabia enxergar tudo isso. E isso mostra que, enquanto nós não chegamos à condição de espíritos puros, nós não podemos dizer que nós vamos curar ninguém. Nós não podemos afirmar isso. Nós não podemos atestar que a enfermidade daquela pessoa é exatamente isso ou aquilo, porque, como eu falei, ela pode ser muito mais profunda, muito mais complexa. E nós temos que tomar bastante cuidado com essa questão da palavra cura.
entendendo que a proposta de qualquer trabalho vai ser sempre tratar da alma. E se por consequência conseguimos ajudar o corpo, por que não? O alívio é bem-vindo. Até aqui, ok? Eu tenho uma questão musical no momento que eu te perguntado, que é a diferença entre radiação e magnetismo. E reiki, sabe? É tudo a mesma coisa, tudo não diferente? Ou a manipulação é diferente? Bom, tudo é baseado, tudo que você conhece que é físico é baseado num único fluido cósmico universal. Então ele é a base, é a origem de tudo. A forma como você manipula e modifica esse composto para se transformar em outros elementos é que vai resultar no tipo do trabalho que você vai executar. Então, por exemplo, o magnetizador, ele, em geral, ele trabalha com a sua própria energia vital. E é por isso que o magnetizador costuma ter uma redução de tempo de vida física. Sim, sim, porque ele se doa energeticamente do seu próprio fluido, é que nem você falar assim, eu vou sair distribuindo gasolina do meu carro para os outros, chega uma hora que ela acaba. Se eu não reponho. E nem sempre o magnetizador tinha a condição ou o entendimento para a reposição disso. Porque muitas vezes, ao fazer um trabalho remunerado, não era um trabalho feito de coração, para o bem, mas era um trabalho que tinha seu efeito. E aí, o que acontece? Ele ia consumindo aquele fluido. A reposição ela ocorre por meio do quê? Meditação, oração, contatos com atividades do bem, que vão repondo, né? Contato com a natureza. Então, no magnetismo em geral, é a doação de si próprio. No passe, você pode sim doar de si próprio? Pode. Você pode só ter a doação do espírito, e o médium não doa nada. Ele pode fazer 1000 movimentos ali e ele não está doando nada. Quem está doando é a espiritualidade. Ou pode ser misto, que é o que mais ocorre nas casas espíritas. Então, como que a gente faz para estar doando? Você está fazendo passe lá. Que a minha energia, que é da espiritualidade, eu seja eu não sei. Perfeito. Certo. Como é que a gente descobre? Primeiro, você sente. A primeira coisa é que quando você começa a prestar atenção, você vai sentir o que sai de você. Segundo ponto, não é algo que você controla. Porque a espiritualidade, que está organizando toda a tarefa, ela sabe o que o assistido precisa, ela sabe o que você pode oferecer, e ela sabe se é o momento certo de oferecer isso. Então, muitas vezes você chega, você quer doar, você quer impor as mãos, você quer energizar, mas a espiritualidade fala assim: não pode. Você não está bem. Não é o momento dessa pessoa ser curada, ela precisa ficar mais tempo com essa enfermidade para ela despertar a parte moral que está adormecida. Tem vários fatores. Não é algo que nós encarnados vamos decidir. Você pode sentir. Eu sempre falo para as pessoas, quando eu comecei no trabalho de cromoterapia numa outra casa, eu comecei a sentir a energia fluir das mãos. Mas é algo interessante que na cromoterapia, da parte espiritual, não essa cromoterapia que é feita nas faculdades, você pensa na cor e impõe a mão no chakra, no centro de força. Hã? Sem usar luz. Tá? Só que você pensa na cor que você quer doar, a cor muda na sua cabeça. Porque não é você que está doando. Ele está falando, não é isso que você vai dar. Não é isso que é para você depositar ali. Essa pessoa está precisando de outra coisa. Então isso era um fenômeno muito interessante que acontecia bastante na cromoterapia, e não só comigo, com todos os trabalhadores, todos citavam, falavam, nossa, Igor, estava pensando na cor verde, veio azul. Estava pensando no amarelo, veio vermelho. Então, quer dizer, a gente começa a perceber como nós somos dirigidos pelos espíritos. Aí a gente volta no livro dos espíritos. Os espíritos nos dirigem mais do que a gente é capaz de imaginar. E aí é que entra isso. Poxa, mas quando é que eu sei que sou eu que é o outro? Calma. Você vai oferecer. Você vai estar disponível. O que vai acontecer a partir dali, você vai ser guiado por aqueles que têm melhor competência para que aconteça.
Essa questão, sim, sim. Essa questão ela é interessante porque assim, você pode na oração, quando você vai iniciar o trabalho, falar com o seu mentor, falar, fazei-me um instrumento da paz, do amor, do bem. E aí ele vai falar, você quer isso? Vamos trabalhar juntos, não é? Porque você está se oferecendo e ele também está ali para trabalhar. Mas isso é legal, a gente pode pedir. E daí a gente tira que a importância é a boa vontade. A gente tem que ter a boa vontade. Como e onde vai ser feito, de forma vai ser aplicado, não cabe a gente. Uhum. A gente tem que fazer a nossa parte. Tem que estar disposto a ir lá e oferecer. De coração. O que vai ser feito e como vai ser feito, vai ser direcionado para quem está no controle. Entendi. Então, mas, por exemplo, essa parte do magnetismo lá é um centro espírita, né? É um tratamento sério, uma estimulação do efeito. E os trabalhadores que atendem, eles também podem estar sendo assistidos pela espiritualidade, não pode? Então, o que eu citei sobre magnetismo, eu falei do magnetismo utilizado na época lá de Kardec. O magnetismo usado hoje é o mesmo? Não. Esses trabalhadores espíritas que atuam no magnetismo nada mais são do que doadores mistos. Eles mais a espiritualidade trabalhando. Eles não estão perdendo o fluido vital e sem repor, eles estão repondo. Então, exatamente. Conscientizado, estruturado, tá? Só para a gente não perder a deixa, Thaís, anota aí, tá? Já o primeiro spoiler foi dado aqui. Vontade, anota essa palavrinha aí. Tranquilo? Deu para ter uma noção melhor? Não, não, mas faz parte. A gente vai chegar e vai falar bastante dela. A vontade é o princípio realmente desse trabalho, tá? Aqui, compartilhando as informações. Que o professor vai falando, vai reforçando as ideias, né? Então, a iniciação do trabalho e o preparo é um fator fundamental, importante para essa direção de energia. É o que vai diferenciar, por exemplo, o reiki, é o que vai diferenciar uma pessoa que ela vai fazer um trabalho ali de fluidoterapia, de reiki, numa casa de massoterapia. E Cromoterapia. numa casa espírita, especialista. Então, existe preparo, existe ali. Não sei se aquela pessoa ela vai fazer um preparo, por exemplo, fazer uma oração, sincronizar com os dias dela. Eu não sei se ela vai ter essa intenção. Talvez ela esteja no trânsito, com raiva, irritada, não tenha essa consciência, vai chegar no trabalho. Enquanto que na casa espírita a gente já tem todo trabalhado essa consciência. Feito, mas é trabalhado essa consciência de que a gente precisa do preparo do dia anterior, do próprio dia, fazer o universitário. Então, todas essas questões. Você tocou num ponto bem importante. Sim, a questão da preparação faz uma grande diferença, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu já comentei com vocês, né, no nosso curso anterior, que eu faço o evangelho 2 vezes por dia, todos os dias. Uma escolha própria minha, ninguém é obrigado a seguir isso. E, portanto, eu tenho essa preparação constante. Na hora que precisa trabalhar, pelo menos eu estou um pouco equilibrado para isso, para poder servir. Mas é lógico que o dia a dia nosso tem altos e baixos. E não foi diferente comigo hoje. Então, pela manhã eu dei 3 aulas, né, de italiano, espanhol e inglês, saí sugado das 3 aulas, porque eu me dou completamente durante esse período. E fui almoçar, para repor um pouco da energia. Almocei, escovei o dente, e depois eu fui enviar os vídeos das aulas para os alunos. Enquanto eu estava enviando, eu só escutei minha mãe falar: a máquina pifou. Mas qual máquina? A máquina de lavar. Por quê? Porque não está centrifugando. E eu fui ver. E apertava e não ligava, realmente estava emperrado. Desliguei da tomada, religuei, nada. Coloquei na posição só de centrifugar e ela começou a puxar. Mas ela não centrifugava, ela não girava. Respirei fundo. Falei, vamos deixar, depois eu vejo isso. Desliguei e falei, olha, eu ainda tenho que passar
para comprar café, passar no supermercado, depois ir para o curso à tarde. Eu não posso chegar lá em desequilíbrio. Fui para o quarto, fiz uma oração para eu me acalmar, pedindo ajuda. Saí, fui comprar café. Comprei o café, recebi o troco, fui para o supermercado, fiz a compra do supermercado, fui pagar, só que eu lembrei que na hora que eu ia pagar, o valor que tinha dado era maior do que o valor do troco que eu tinha recebido. Então, não daria para eu pagar, só que eu tirei a nota do bolso, olhei, multiplicou o dinheiro. Aí eu entendi, falei, nossa, o cara do café me deu troco a mais. Aí respirei fundo, falei, eu não vou voltar lá agora, vou voltar lá na segunda-feira. Aí falei, vamos para o centro espírita. Cheguei, fiz oração. Aí toca o celular, vem a mensagem, filho, a máquina funcionou. Mas o que você enxerga de tudo isso? Acontecimentos que nos tentam tirar da zona de equilíbrio. Se você não ora, se você não se esforça, se você não presta atenção, você cai. Eu poderia ter chegado numa pilha de nervos aqui, gente. Eu cheguei calmo, estou conseguindo dar aula, não tem problema. Né? E mesmo que tivesse realmente dado algum problema na máquina, mesmo que alguém até me acusasse de eu ter pego o troco a mais, que não é verdade, eu nem olhei o troco que ele deu, eu só peguei e saí, né? Depois que eu fui descobrir que estava errado. São coisas que a gente tem que falar e falar assim, como eu devo agir em cada situação? A preparação é o que me dá a condição de chegar e fazer o que eu tenho que fazer na casa espírita. Da mesma forma, no meu trabalho material. Da mesma forma, no convívio com as pessoas. Sair de casa, gente, sem fazer uma oração e pedir proteção, voltar para casa sem fazer uma oração e pedir para deixar lá fora tudo que eu trouxe da rua, é o maior erro que a gente comete. Porque você saiu na rua, quantas energias você está em contato? Quantas pessoas desequilibradas você encontra pelo caminho? Aí você chega em casa, você vai levar isso para dentro da sua casa? Você leva o saco de lixo que tem na rua para dentro da sua casa? Então não leve essas energias para dentro de casa. Várias vezes. Várias vezes. Uma vez eu cheguei, muito nervosa, estava na garagem do estacionamento, na garagem do prédio ainda, e veio assim, a gente veio do nada. Aí eu fui pro marido, eu saí com ela, eu vou ficar no prédio, vou fazer uma oração do sul. Porque a gente afasta as perturbações que vão causar mais dano se a gente levar para dentro de casa. Gente, pensa que dentro de casa é para ser essa paz que tem dentro da casa espírita. Isso aqui é uma extensão da sua casa, então que a sua casa tem que ser igual ou melhor que isso aqui. Se a sua casa está em desequilíbrio, alguém está levando lá para dentro perturbação. Alguém é invigilante. Alguém não está participando na manutenção do equilíbrio. Então, mas aí você tem uma vez. Perfeito. Mas e se eu, que sei, não faço? Eu sou o maior responsável. Então começa comigo, começa com o exemplo que eu posso dar. Entendeu? Então começa comigo, começa com o exemplo que eu posso dar. E se estende para os outros no convite que eu faço. Olha, se você não chegou bem, faz uma oração, vai relaxar. Né? Porque é natural, às vezes a gente chega realmente estressado. Né? Eu tomei fechada no trânsito para vir para cá. Eu poderia ter explodido. Falei, não vale a pena, não é legal. Né? Eu não quero entrar nessa vibração. Tá? Marquei, mas não marquei. Boa tarde, Inês. Boa tarde. Continuando. As curas realizadas por Jesus, agora Mateus capítulo 9, versículo 27 a 31. E, passando Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E, quando entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes, Crede vós que eu posso fazer isto? Disseram-lhe eles, Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo, Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os seus olhos se abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo, Vede
que ninguém o saiba. Não é bem uma ameaça, seria mais uma orientação do que uma ameaça, né? Mas o princípio que está aqui é um princípio que se aplica na irradiação. Então a pessoa chegou para receber a assistência do trabalhador da irradiação, ela precisa ter fé. Eu vou tomar um passe, mas eu não acredito. Não funciona. Porque são energias que vão se misturar, que vão se conectar. Se você pensa o oposto, o que você faz? Você repele. Como é que eu faço esse repelir? O que o Robson falou para nós? Vontade. A vontade de querer receber, a vontade de querer doar, a vontade de estar ali. Gente, pela vontade vocês vão manipular o fluido cósmico universal. Quem fez o curso de passe aqui não entendeu talvez muito bem isso. Mas quando você chega no passe, impõe as mãos e pela vontade se doa energeticamente, você faz isso sem precisar fazer um único movimento das mãos. Mas eu gosto de fazer o movimento, não tem problema. Você pode associar o movimento, mas não pode faltar vontade. Tem que acreditar no que está fazendo, tem que ter vontade de fazer. Por quê? Porque os espíritos manipulam o fluido cósmico universal pela força do pensamento, pela vontade de querer transformá-lo. E isso para nós é tão abstrato, é tão difícil de perceber, porque não dá para pegar, que você fala assim, mas como é que faz isso? Calma, é vontade. É vontade. A água fluidificada é vontade. Tudo isso, gente. Tá? Palavrinha-chave, então, desse estudo. Mateus capítulo 15, versículo 29 a 31. E saindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia. Só uma ressalva, né? Não é um mar, é o lago de Genezaré, mas também é chamado de mar da Galileia. E, subindo ao monte, assentou-se ali, e veio a ele uma grande multidão, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros. E os lançaram aos pés de Jesus, e ele os curou. De sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificaram o Deus de Israel. Com todas as curas que Jesus fez ali, o que o povo fez? Não, olha o final. O que o povo fez? Qual é a proposta, então, do trabalho de radiação? Glorificar a mim? A vocês? A Deus. E isso é preciso estar enraizado em nosso coração. Ninguém trabalha na seara do Cristo para se promover. Eu vou lá porque o Igor me cura. Não. Está errado. Quem cura é Deus, quem ajuda é Deus. Nós somos apenas instrumentos da vontade do Criador. De novo, palavrinha-chave? Vontade do Criador. Lucas, capítulo 7, versículo 21 a 22. E naquela mesma hora curou Jesus muitas de suas enfermidades e pragas e de espíritos maus, e a muitos cegos deu a vista. Quantas passagens não citam os fenômenos de cura que Jesus realizou? Só que não foram só curas. Em Lucas capítulo 9, 1, 6, e, convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, peraí. Jesus deu virtude e poder aos apóstolos para que eles curassem e afastassem os espíritos chamados obsessores, que ali está como demônios, certo? Significa que quando você vai no passe, na radiação, qualquer trabalho desse tipo, são os espíritos que autorizam você a manipular o fluido cósmico universal e ajudar o próximo. É por isso que se eu quiser dar um passe qualquer hora, em qualquer lugar, pode não funcionar? Exato. Porque o trabalho precisa de permissão. Se você pudesse, tivesse a capacidade de manipular o fluido cósmico universal a qualquer hora, em qualquer lugar,
você estava no nível de Jesus. Ele fazia isso. Mas nessas situações, a gente nunca está sozinho. Nossa natureza espiritual sempre está com a gente. No caso de emergência, a gente faz uma oração e põe a mão no chão, a gente nem consegue ajudar. Consegue ajudar. A questão é feita toda uma avaliação. Primeiro, você está em condições de ajudar? Que o máximo que talvez você consiga na oração é chamar ajuda. Nem sempre você. Mas a gente consegue melhorar aquele clima de cada. Então, a questão é que a gente tem que tirar o foco de nós. A gente consegue. Eu falo, a gente não está sozinho. Você fala, dentro da casa, esse é o lugar de vocês, certo? Tem toda a estrutura, toda a mentalidade de consequência. Quando eu estou na rua, eu tenho essa equipe que estão todas comigo. Mas o meu mentor, alguns, eu entendo que são alguns amigos que estão sempre comigo. Eu nunca vou estar sozinha. No momento desse que eu oro, peço a Deus, peço ajuda do meu mentor, eu vou ser atendido também naquela emergência. Toda oração tem resposta. O problema é que a resposta pode ser sim, pode ser não. Porque você está enxergando um ângulo de todo o acontecimento, que é o ângulo do encarnado. Eles estão enxergando o ângulo dos desencarnados. Por vezes, eles vão falar assim, agora não dá. Entendeu? Então, às vezes, a gente acha que basta orar, basta pedir, que vai acontecer. Calma. Não é bem assim. Mas a sua boa vontade não foi perdida. Não foi, nunca é. Nunca é. Acho que naquela hora, de alguma forma, eu sou atendida. Pode ser, né? Eu, na situação, falando, atendida, uma pessoa que precisar de ajuda. Eu acho que assim, depois daquele tem que encaminhar a sua filha, continuar um trabalho mais específico. Mas ali na hora, de alguma forma, a gente consegue ajudar, né? A gente não está sozinho. Não, ninguém disse. Sim, eu não disse que a gente está sozinho. Eu disse que assim, a gente tem que tirar essa ilusão que se criou durante muito tempo de que o fato da gente ter um mentor espiritual, ele está aqui do meu lado toda hora. Não tá? 24 horas? Não. Não. Então prestem muita atenção. Ó, isso está no Livro dos Espíritos. Existe um capítulo inteiro, gente, com várias questões sobre o anjo de guarda, o protetor espiritual e o espírito amigo e familiar. Naquele capítulo é dito que, por vezes, o nosso protetor ou mentor espiritual não precisa estar presente ao nosso lado para nos ajudar. Muitas vezes ele sai em socorro de outros, e esse socorro, gente, pode ser em outro planeta, em outra galáxia, porque eles se movem numa velocidade que é a velocidade do pensamento. Mas eles estão conectados com o nosso pensamento, porque eles assumiram uma função de nos tutelar, de nos guiar. Então, se você pede ajuda, o socorro vem, mas às vezes não vem por meio dele, ou às vezes não vem na hora que a gente quer, mas vem, de acordo com a necessidade e a condição de cada um. Às vezes ele pode mandar um outro espírito na tarefa de auxiliar. Um estagiário. Mas de qualquer jeito, se quiser, e vai ouvir, vai mandar ouvir. Não necessariamente, porque às vezes o que você está pedindo não é para ser atendido. Às vezes você acha que você merece, que você precisa, que ele tem que te ajudar. E ele vai falar assim, não, isso aí é contigo. Essa é a tua parte. Você não te chama, eu quero a ajuda dele. É. Ele manda alguma coisa. Eu sempre peço, quando eu estou necessitada, eu peço o auxílio do mentor, mas eu sei que muitas vezes não é ele, mas eu sei que o auxílio veio por meio dele. Por meio dele. Né? Então, só que se você pede para qualquer coisa, tem coisas que não são realmente dentro da necessidade dele agir. Não vai acontecer. Por isso que eu falei, a resposta você tem. Ou é sim, ou é não. Mas você tem uma resposta da sua oração. Não se iludam. Acham que tudo que você vai pedir vai cair no colo. Não vai. Eu também estou assim, me salva da morte, mas está na hora de morrer. Não é isso. Pessoal, calma. Oi? É sempre o mesmo, se não for assim, ele vem, para ficar comigo,
O que é a jornada? Essa encarnação é um mentor que assume essa tarefa. É um espírito que te ama e que assume essa tarefa. Tá? Isso. No entanto, além dele, você tem a companhia de espíritos familiares, espíritos afins ou amigos, e se você tiver afinidade com os obsessores também. Tá? Tudo questão de afinidade. Mas o que é importante entender, o espírito mentor ele é um. Né? E ele já fala assim, puxa vida, um tutelado já é difícil, imagina se eu tivesse dois. Diga. A palavra anjo da guarda é um outro nome que era utilizado no passado. Isso, tá? É que a ideia de anjo da guarda implica justamente nessa ideia que a igreja criou de assim, alguém que é uma babá sua que está ali 24 horas cuidando de você. Isso, né? E até nas pinturas a gente vê o desenho do anjo da guarda como um garotinho gordinho de asas, né? Então é uma ideia que foi totalmente distorcida, né? que a gente precisa tomar cuidado. Oi? Pode. Há uns anos atrás, estava numa situação extrema delicada. E eu sei que São Francisco ele é uma diversidade. Mas eu nunca tinha tido uma conversa séria com ele. Eu não sabia que era, não. Eu fui cidadãizada, entrei na catedral, vazia. Eu gosto de contar vazia. Eu tive um papo com São Francisco, que se chegasse alguém lá que está vazia, me punha a camisa de força e levava embora. Eu tive uma conversa tão séria com ele. Falei para ele que eu era aposentado, que eu tinha chance de ir embora, não fui, que ele sabia a minha situação no nome de Jesus, porque ele seguiu Jesus. Conversei mesmo com ele, a resposta dele. E outras vezes, mas resposta assim de se falar com nós, não tem como. Agora, quem que responde? Eu fico pensando que é São Francisco, ele deve ter uma equipe de trabalhadores que me ajudam. Okay. Ele, Dr. Bezerra de Menezes, todos esses espíritos que atingiram uma categoria mais alta, mais evoluída, eles auxiliam quem pede ajuda. Mas nem sempre são eles diretamente. Eles podem enviar outros, eles podem irradiar à distância a ajuda, eles têm vários meios para conseguir fazer isso. Né? Mas independente disso, você pediu para São Francisco, ele recebeu o pedido, falou com Deus lá, Deus autorizou, falou, não vou te ajudar. Nem que seja indiretamente, mas eu vou te ajudar. Tá bom? Agora, cuidado que camisa de força nós temos aqui também. Camisa de força nós temos. Mas olha que não foi só uma resposta, não. Foram várias outras coisas. Tem uma história, tem um trecho mostrado no livro O Céu e o Inferno, e conta a história de um casal, não sei se eu estou sendo enganada, mas tem um momento, eles não podem, uma das condições deles, quando eles encarnam, eles não podem se ver, né? E aí tem um trecho, eu não vou fazer esse trecho, mas fala que as orações não chegam diretamente nele, mesmo as orações de crença e tudo mais, porque não é o momento que você não obedece. Então tem nesse livro várias situações que nos demonstram que às vezes as orações elas não vão chegar naquele momento, porque não é o momento daquela pessoa de receber. Legal esse ponto que você tocou e que entra um spoiler também. Porque tudo o que vocês doarem na irradiação não é perdido. Então, nessa situação que ela falou assim, esses espíritos eles não têm como receber ajuda diretamente. Então, essa energia ela é jogada fora? Não, ela é armazenada. Então, depois eu vou voltar a falar sobre isso. Essa energia não é desperdiçada jamais, tá bom? Muito bem. João capítulo 9, versículo 1 a 7. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Continuação. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto,
cuspiu na terra e fez lodo com a saliva e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que traduzido é enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então, nesse trecho, nós temos a primeira parte que fala assim: quem pecou para que ele nascesse dessa forma? Foi ele ou foram os pais? E Jesus está fazendo uma conexão com um trecho bíblico lá do Velho Testamento que os judeus conheciam muito bem. O pai come uvas verdes e o filho nasce com os dentes podres. Jesus está tirando a conexão, falou assim: não tem nada a ver. Não é o que o pai fez que causa no filho a culpa. O filho não é responsável pelos atos do pai, a não ser que o filho haja igual ao pai. Então, o primeiro ponto, ele está separando a responsabilidade, cada um com os seus atos. Isso. Certo? O trecho bíblico que fala que Deus punirá até a terceira geração está incorreto. A preposição até, na verdade, é a partir da terceira e quarta gerações. Por que isso? Porque quando você peca e você passa a encarnação inteira sem ser punido pela lei dos homens e desencarna, e você vai reencarnar na mesma família, você pode voltar como seu filho? Não tem como, né? Pode voltar como seu neto? Pode, como seu neto? Pode. Terceira geração. Pode voltar como seu bisneto? Quarta geração. A partir de terceira e quarta geração, esse trecho bíblico atesta a reencarnação. Isso, Velho Testamento. Tá? Bom, continuando. Aí ele fala. Opa, é para frente. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Enquanto todo mundo tem condições de ver. Por quê? Porque enquanto Jesus estava conosco, ele acendeu a luz para a humanidade. É dia. Quando Jesus desencarna e vai embora, vem a noite. A noite é o período em que a humanidade mergulha no ranger de dentes, no seu próprio sofrimento. Não que Jesus abandonou a gente, mas é que a luz que estava aqui perto agora está distante, porque a gente precisa vivenciar as nossas responsabilidades, o que a gente causou. E aí ele cospe na terra e ele manipula a matéria física pela vontade, porque se você cuspir na terra e colocar nos olhos de alguém, a pessoa fala assim: você me sujou. Não estou enxergando nada, agora estou sujo. Então, para que ele conseguisse transformar aquilo em um elemento curativo, ele manipula a matéria, assim como ele sabe manipular o fluido cósmico universal. Entendem? Marcos, capítulo 1, 23 a 26. E estava na sua sinagoga um homem com um espírito imundo, e exclamou, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. O espírito imundo, agitando-o com violência e clamando em alta voz, saiu dele. Esse ponto é interessante porque o espírito imundo nada mais é do que um espírito obsessor. E ele estava obsidiando uma pessoa, estava subjugando uma pessoa e fala para Jesus: és o Santo de Deus. E por que Jesus manda ele calar a boca? Porque não era para ser revelado aquilo naquele momento. Porque essa fala poderia comprometer todo o trabalho do Cristo aqui. Então, nesse caso, ele silencia o espírito obsessor e o tira do médium, para que não fosse revelado que ele era o Messias ainda. A mesma coisa ele não fez com o outro rapaz que ele curou e falou: vai lá se lavar e não conta ninguém. Não era o momento de revelar. Tudo tem o momento certo. Tem alguém ainda que duvida? Isso é Novo Testamento.
Marcos 1, 32, 34. E, chegada a tarde, após o pôr do sol, trouxeram-lhe todos os que estavam doentes e os endemoniados, que é outro termo que se utiliza também para falar daqueles que estão em obsessão. E toda a cidade se ajuntou à porta e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios e não deixava falar os demônios porquanto o conheciam. Tá vendo? Não deixava falar porque eles revelavam quem ele era. Ele não podia. Né? Mas todos esses atos de cura, de afastamento dos espíritos, era feito pela vontade do Cristo. Era feito pela manipulação das energias de cura do fluido cósmico universal transformado. Tá? Marcos capítulo 1, 40 a 42. E veio ter com ele um leproso, rogando-lhe, e, de joelhos, lhe disse, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, movido de íntima compaixão, estendeu a mão e tocou-lhe, e disse-lhe, quero, ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele e ficou limpo. O leproso tinha o quê? Fé. Ele tinha vontade de ser curado? Jesus tinha vontade de curar? Os dois com vontade? Eu acho muito bonito quando Jesus sempre respeitou a vontade do outro, né? Ele nunca impôs a sua. Me perguntou, você quer? Você deseja? Você quer? Porque é muito dar fé nos nossos corpos quando você dá ao outro algo que pode ser muito maravilhoso, mas o outro vai fazer muito difícil. Aquilo que é bom, aquilo que é lindo, que é maravilhoso é relativo. Porque depende. Para mim pode ser. E para o outro talvez não possa ser. Então, respeito à vontade alheia é extremamente importante. Por isso que a gente não pega o Evangelho ou o Livro dos Espíritos e chega na casa da pessoa e fala assim, tá vendo? Sua vida está ruim porque você está longe do Espiritismo. A partir de agora você é espírita. Não. Não. Porque isso é desrespeitar a vontade do outro. Quando eu tenho tempo de morar dependendo do morador o Wagner sempre orientava a gente a chegar, nunca chegar já com a marquete, tem que chegar, falar boa noite, conversar e perguntar o que ele quer. Uhum. Porque tem alguns que se sentem humilhados em receber isso. Eles não querem. Eles sentem uma humilhação em receber uma esmola, entre aspas, né? Então, ele sempre orientava a gente chegar junto, conversar, dar uma boa noite, dar uma palavra e depois perguntar tudo na frente. Exatamente. E alguns não queriam, alguns não falavam, não conversavam, viravam costas, porque é bem isso daí, ser de acordo com a vontade. E Você não pode humilhar, né? E a gente precisa entender, gente, que não é só com os necessitados, com os nossos parentes, com os nossos amigos. É preciso oferecer. A gente tem muito disso, né? De chegar, tá com um problema. Não, deixa que eu resolvo que eu sei fazer. Opa, eu não te chamei. Eu não pedi sua ajuda. Eu também sei fazer. Ou eu tenho que aprender. Então, às vezes, a gente é invasivo. Devemos tomar cuidado. Falar, olha, você gostaria de ajuda? Posso te ajudar? Né? E respeitar. Se a pessoa falar não, tudo bem, se você precisar de mim, eu tô aqui, tá bom? Pronto, gente. Respeita o próximo. Porque a gente atropela as coisas. Vai com calma. Né? Vai lá. Jesus pegou deu uma manipulação e colocou os seus olhos nos céus. Nesse momento, ele manipulou a matéria para curar, ele manipulou a matéria como o fluido cósmico para curar. E a gente os dois. Jesus realizou a cura de diversas formas. Vocês já perceberam isso? São várias formas. Ele só mostra para nós assim: tem muitas formas de você fazer isso. Em algumas você vai precisar de matéria da terra física, em conjunto com a matéria espiritual para fazer a cura. Em outras bastará a emanação do fluido cósmico universal. Então,
aromática, o xarope, pode chegar próximo. Não que A ideia em uma escala muito inferior, sim. Porque a pomada do vovô Pedro, ela é feita com a vaselina, alguns ingredientes ali, mas depois é feito o magnetismo. O xarope não tem magnetismo, mas nós colocamos. Então tem uma diferença, tá? Ou se você pegar em outras casas, não vai ter o magnetismo. Mas o nosso a gente escolheu fazer isso, tá? E inclusive na época em que nós tínhamos a Fraternidade Espírita Daniele, eu passava a seguinte orientação: a pessoa chegava, eu preciso do xarope. Primeiro eu conversava com a pessoa sobre a condição financeira, porque a proposta dessa fórmula é doe para quem não tem condições de comprar. Então eu orientava a pessoa sobre isso, sobre como chegou a fórmula, e que ela era responsável por fazer essa escolha. Eu não a impedia de receber, mas que ela precisa entender que aquilo era uma fórmula para quem precisava e não tinha condições, o xarope. Segundo, eu impunha uma condição: vai passar pela irradiação e na irradiação nós vamos preparar o xarope para você. Então nós fazíamos a magnetização na irradiação, fazíamos o trabalho em conjunto. E a pessoa levava algo que realmente ajudava. Só que o que ela mais precisava era o que ela ouvia durante o trabalho de radiação. O remédio era só o chamariz. Que, lógico, ela tinha uma enfermidade, ela tinha um problema, que ajudou, mas a enfermidade dela era para que ela fosse lá e participasse. Pois não, sou eu. Quando eu vejo uma pessoa que eu não tenho contato com ela, eu vejo a pessoa em sofrimento, eu vejo aquela situação delicadíssima, e eu não posso fazer nada, tenho que contato com a pessoa. Eu mentalizo, peço, Jesus, tem misericórdia dessa criatura. É em vão? Olha, primeiro, se você acha que não pode fazer nada, você já faz alguma coisa. Então já muda esse conceito. Você pode fazer muito. Segundo, nada é em vão. Todo pensamento positivo, toda energia emanada com vontade é o princípio do nosso estudo, vai resultar num bem maior. Pode ser que não seja diretamente, mas a sua vontade em pedir ajuda para ela. Vai chegar uma ajuda da forma como ela é capaz de receber naquele momento. Bom? Então, outra coisa que eu faço, eu ando com amor. Não sei se já deu para bicicleta, super calmo. Principalmente de noite. Perigoso, hein? Eu vejo o morador de rua na calçada assim, nossa, eu fico assim, desesperado. Aí eu falo, Senhor, tem misericórdia dessa criatura. Depois que eu falo assim, será que eu estou agindo errado, pensando assim, se a pessoa está passando por isso porque ela precisa, eu de uma Deus de misericórdia, eu estou tento encontrar o que ela tem que passar? Não. Não, porque é o seguinte, você não está impedindo-a de passar por isso. Você não está atrapalhando o processo de provação que ela vivencia. Você está amenizando o sofrimento dela. E o livro, se não me engano, é no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma questão lá sobre isso e que é colocado o seguinte, que nós podemos e devemos ser instrumentos para diminuir o sofrimento dos outros. Melhor pergunta que eu fiz para você foi essa. Eu faço, Senhor, tem misericórdia. Eu vou embora depois com você, será que eu acho errado? Eu achei que você ia falar que a melhor resposta era a minha, mas não a pergunta que foi a melhor. Tá certo. Mas entendeu? Não tem problema nenhum. Você não está impedindo que ele passe por aquilo, mas você está tentando, com o que você pode, amenizar o sofrimento alheio. Tá? Marcos capítulo 5, versículo 25 a 29. E estava ali uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, e muito padecera à mão de muitos médicos, e despender tudo quanto tinha, e de nada lhe aproveitara. Antes ia de mal para pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe estancou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar livre daquele mal. Nesse trecho, no original, lá, do grego, né? Que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, gente.
o termo utilizado especifica uma hemorragia vaginal. Não era constante, como muitas pessoas acham, 24 horas estava, não. Ela tinha uma menstruação, mas que ia além de uma menstruação normal, com maior frequência. No entanto, como existia uma lei dos judeus, que se você tocar numa mulher que está em menstruação, você fica impuro, pronto. Ninguém poderia chegar perto dela. Né? Quando ela se aproxima de Jesus, ela demonstra a característica da fé. Se eu tocar nele, só tocar na veste dele, é suficiente para eu ser curado. Ela acreditava de tal forma que, de fato, ela colocou a cura naquele ato. Não é dessa daí que ele sente, ela pegar a veste dele? E aí o que acontece? Ela toca na ponta da veste. A veste, a túnica, ela possui um fiozinho que está relacionado com as 613 leis de Moisés. Ou seja, a fé dela era tocar na lei judaica que o Messias a curaria. Olha a conexão que essa mulher fez. E aí o que acontece? Nessa cura, como o Robson falou, ele sente sair dele virtude, em outras traduções, poder. Então, gente, Jesus sente a doação. Jesus sente a doação. Então, quando você está envolvido pelo fluido cósmico universal, transformado no elemento curativo, às vezes só da pessoa tocar em você, se aproximar de você, com a fé dela, ela absorve aquilo. Nem precisou Jesus querer tocar. Entende como é possível sentir sair de você? Lógico que não tem comparação o que Jesus sente, porque a escala dele, ele tinha todo o conhecimento da energia que lhe acompanhava. Nós, aos poucos, podemos ir desenvolvendo. Muitas pessoas relatam, por exemplo, no trabalho de passe, sentir a mão esquentar. Sim, a energia está aí. Exatamente. Por quê? Você está emanando isso. Você concentra a vontade para que saia essa energia. E por que tem dia que eu não sinto energia, tem dia que não? Bingo! Voltamos na questão inicial. Primeiro, tem que ter vontade. Segundo, tem que ver se a pessoa tem merecimento, necessidade e permissão divina para receber. Terceiro, às vezes a gente quer doar de nós, mas aí o nosso mentor fala assim, mas a energia que essa pessoa precisa é só espiritual, não é do médium. Então ele fecha a torneirinha tua, abre a dele. Por isso que o passe pode ser só magnético, pode ser só espiritual e pode ser o conjunto. E eu fico achando que naquele dia eu não estou conectada. Não. Principalmente se você se esforçou, fez uma oração, buscou ter um dia mais equilibrado, mesmo diante das dificuldades. Eles não vão te impedir de trabalhar. Mas não ache que a gente vai ser só o único doador, que não vai ser. Não vai ser. Inclusive, nas obras de André Luiz, tem casos dos espíritos se reunirem em torno de um encarnado que está doente e não tem nenhum médium, gente. Não tem nenhum encarnado fora o doente. E os espíritos colocam a energia curativa, fazem uma cirurgia espiritual sem necessidade de um encarnado para doar sua energia material. Então a gente não conhece tudo e nem é capaz de entender quando nós temos participação ou não. De certa forma a gente sente, mas não significa que a gente está sendo inútil, pelo contrário. Você sempre terá um papel importante ali. Tá? Onde o reiki encaixa nisso? O reiki é muito semelhante ao trabalho de irradiação. Ele tem algumas diferenças, principalmente no que diz respeito a questões de relacionar com palavras se não me engano, do sânscrito, né, que fazem um mantra que eles utilizam, que não tem na irradiação, mas símbolos.
eles fazem uma conexão com isso, porque é de outra vertente religiosa, não é espírita. Não significa que você não possa trabalhar no reiki e nem receber o reiki só porque você é espírita, não tem nada a ver. Mas é porque são conhecimentos diferentes, mas que no final das contas é a mesma coisa. Vai dar o mesmo resultado. Dá o mesmo resultado. É, entendeu? Exatamente, porque a matéria-prima é o fluido cósmico universal. Independente do nome que ele receba, né? Sim. E tem o mesmo efeito, tá? Cura também. Então, Marcos capítulo 9, versículo 17 a 27. Este trecho descreve Jesus curando um menino possesso por um espírito mudo a pedido de seu pai. Peraí, o espírito mudo? Ou era o menino que estava mudo? Porque o menino era o médium que foi limitado na fala porque o espírito não deixava falar. Marcos 9, capítulo 38 a 42. Neste trecho, João relata a Jesus que os discípulos proibiram o homem de expulsar demônios em nome de Jesus, porque ele não o seguia. Jesus responde que não se deve proibir tal ato, pois ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Vamos trocar para a nossa realidade aqui? Você não pode dar passe porque você não é espírita. Você não pode dar passe porque você não fez curso de passe. Jesus falaria assim: tem nada a ver. Está errado. Porque não é necessário ter curso nenhum. Nossa amiga aqui faz psicografia. E ela não precisou do curso para trazer essa mediunidade, para manifestar isso. Mas ela, consciente, busca o estudo para que ela possa educar essa mediunidade. Da mesma forma, vocês não precisam desse estudo para trabalhar na irradiação. Mas o fato de saber facilita o trabalho para vocês. Porque quantas não são as questões que já saíram aqui? Quantas não são as dúvidas que vão surgir aí? Quando a gente trabalha isso, desenvolve o conhecimento, se esclarece, a coisa fica mais fácil. Principalmente o que eu falei para vocês. Estamos trabalhando com algo abstrato. Energias. Eu não vejo. O teu conhecimento ajuda eles a manifestações de todo tipo. Agora tem uma coisa que é interessante. Tem uma coisa interessante agora aqui para vocês. Ó. Certa feita, eu trabalhava na mocidade, e aí o meu colega de trabalho falou para a gente ensinar os jovens a dar passe. E daí ele falou: Igor, você dá passe nessa pessoa aqui, e depois vocês trocam, ela dá passe em vocês. Então você dá o passe primeiro para ela aprender, depois ela dá o passe em você. Eu fui lá, dei o passe, depois a pessoa trocou comigo, deu o passe. E aí o meu colega perguntou para essa pessoa, falou assim: o que você sentiu quando ele deu passe em você? Ela falou assim: eu senti que tinham 3 pessoas. Ele à minha frente e 2 do meu lado. E aí o meu colega ficou com uma cara de interrogação. Como assim 3, né? Aí eu falei assim: você não entendeu? A gente acha que está sozinho. Mas mais do que isso, muito além disso. A gente acha que porque você vai dar o passe, você está aprendendo a dar passe, já vai chegar um espírito que domina a arte do teu lado. Não, muitos deles vêm fazer o curso junto com a gente, aprender junto com a gente, eles estão treinando junto com a gente. Lógico, tinha um mentor ocupando todo o trabalho que estava orientando-os também. Mas enquanto eu dava o passe, eles reproduziam o mesmo passe. Enquanto eu aprendi, eles aprendiam. E aí a gente entende que é cooperativo. Encarnados e desencarnados trabalham juntos, aprendem juntos, desenvolvem juntos. E não tem um trabalho em que o mentor do trabalho seja o mesmo que o outro. Eles são diferentes, são energias diferentes, são grupos diferentes, porque muitos precisam fazer caridade e poucos têm que querem fazer aqui. Lembrando, isso é a maior prova de que o espírito é aprendido.
Durante todo o processo de psicografia dele, ele sempre mostrou o lado dele de aprendiz. Ele sempre estava nos grupos espirituais de aprendiz. E ele nunca teve vergonha de colocar. Perguntava pra caramba. Então, ele nunca teve vergonha de colocar as perguntas bobas dele. Porque ele faz umas perguntas que você olha e fala assim, Jesus do céu. E mais de uma vez. Aham. Ele tem aquela curiosidade de que não sabe nada mesmo. Ele mostra preconceito, ele mostra falta de conhecimento, ele mostra uma série de coisas, mas que você olha e fala assim, André Luiz é gente como a gente. Ele se coloca na condição de um encarnado que desencarnou e não sabia nada, mas que quer aprender e que quer compartilhar. Isso é muito bacana. Ele, o espírito Luiz Sérgio, que fala para os jovens, tem uma linguagem muito clara, muito direta, e fala assim, poxa, eu estou aprendendo isso, poxa, como é que é aquilo? E transmite essa mensagem, isso é muito bacana. E ele aprendeu tanto que ele fez questão de trazer. Sim. E é importante isso aqui. Sim. Mateus capítulo 5, capítulo 8, versículos 5 ao 13. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Então veja, um centurião era um chefe de 100 soldados romanos. Então alguém que tinha poder, alguém que era um assassino, alguém que vem pedir pelo seu servo e que não estava ali, estava longe. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Jesus se propõe a ir fisicamente andando até lá. Ele fala, Senhor, não precisa, eu sei que o Senhor cura daqui. Ele quase falou assim, o Senhor mexe com o tal do fluido cósmico universal daqui. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Um centurião, um romano, um assassino, que decapitava pessoas, fala para Jesus, eu tenho fé em você. Mas ele queria curar o servo. Não tem alguma coisa de errada nessa história? Porque eles não costumavam se importar com os servos. O servo, na verdade, é um tipo de escravo que você não tem direito de matar. Você não tem o direito de morte sobre ele. Só isso. Mas precisa dele para trabalhar. Mas precisa dele para trabalhar. Mas você pode comprar. O cara era rico, o cara era um centurião. Ele não precisava. Ele podia trocar por outro. Esse aqui está doente, joga fora. Mas ele queria curar. Então, tinha uma afeição para Jesus. O que é que o fez buscar Jesus? Se humilhar, porque para um centurião romano buscar o Cristo, um judeu, e acreditar que ele era o Messias e poderia curar, só o amor, né, gente? Chega a falar que a casa dele não é digna de viver. Puxa vida! Porque ele era um centurião já em despertamento. O que eu faço é errado. Eu não sou digno que você entre na minha casa. E o também o amor que ele tinha por esse servo, né? Que foi tão grande que ele foi lá para ajudar. Quem já assistiu o seriado The Chosen vai reconhecer o centurião que pede a cura para o seu servo, que na verdade é um filho dele fora do relacionamento com a esposa. E que mora na casa dele. Mas é lógico que o The Chosen, gente, é chamado no judaísmo de Midrash, que é uma história paralela que complementa o que falta no texto original. Então é o encher linguiça para dar sentido. Pode ser isso, pode não ser isso, tá? Não tem nenhuma informação histórica que comprove que é realmente isso. Okay? Na verdade, o Midrash, sabe o que é o Midrash para nós espíritas? São as obras complementares fora da codificação.
É que o apócrifo não entrou, na verdade, no texto bíblico que os católicos determinaram como sendo os evangelhos. Falando que tem algumas psicografias que eles chamam de apócrifas, que são, dizem que foi o Chico que fez, que não foi, fica essa conversa. Então, quando você não consegue comprovar a origem, você chama de apócrifo, mas não é exatamente esse o caso. O que acontece? O Midrash, que é a história à parte, ele é como a obra complementar, ou seja, as psicografias do Chico, do Divaldo, de qualquer médium, elas não estão na codificação, mas elas complementam a codificação. Entendeu? O Midrash é isso. E é interessante que o Midrash sempre traz uma história moral por trás e ele vem sempre por uma inspiração para que o Rabino escreva. Não falou todo mundo falando dessa série. Quem que fez essa série? Não fui eu. Não, assim, qual a origem dela? Eu não sei. A origem em que sentido? De religião, você fala? Não tem. Não tem? Não tem. Ela não está amarrada a nenhuma religião. Nem evangelho, nem espírito, nem cabeça. Não, eles tentam contar a história da época de Jesus sem atrelar nenhuma religião. Tem pontos que você reconhece que parece que eles puxam para o lado espírita, tem pontos que parece que eles puxam para um lado da visão católica, mas eles não se pegaram a nada disso. Mas a gente pode assistir aquilo acreditando como verídico ou é uma fantasia, assim, uma ficção? O que Jesus fala, o que os apóstolos falam, que está escrito no texto bíblico, o que aparecer lá de cena, de acontecimento que não está narrado no texto bíblico, considere como Midrash. Uma historinha, um romance que foi colocado no meio para conectar uma coisa com a outra. E de que país que veio essa produção? É americano e... Não, tem gente de tudo quanto é lugar. Mas a direção é americana. Inclusive a produção é gratuita. Você pode baixar o aplicativo chamado The Chosen, que em português é Os Escolhidos. Não precisa ter Netflix. Não, e pode pagar. Só que a quinta temporada ainda não está disponível no aplicativo. Né? Quem tem o Prime Video da Amazon consegue assistir a quinta temporada. Eu estou assistindo. Mas quem não tem só consegue assistir até a quarta, mas logo eles já estão liberando a quinta. E agora a quinta temporada já entrou na Santa Ceia e está rumo à crucificação. Mas cada temporada são 8 episódios? São 8. Mas é fantástico. Eu assisti, eu não estou falando disso. Todo lugar que eu vou ter alguém falando de Jones, eu tenho que assistir. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: vale a pena cada episódio para vocês refletirem, porque aquilo torna o texto bíblico físico. Você enxerga a coisa acontecendo. Mas se vocês tiverem dúvida, recorram ao texto original e leiam, vê se isso está lá. Senão vocês vão aceitar muita coisa como verdade que não foi historicamente registrada. Tá? Então, o conceito. O curso visa ensinar a realizar o tratamento espiritual de radiação, o qual é um trabalho energético que visa doar energias vitais para auxiliar no reequilíbrio físico e emocional, alívio de dores e possível cura. Possível, tá, gente? Nada garantido. Auxílio no processo desobsessivo, por quê? Porque quando você irradia as boas energias, elas envolvem o assistido, e aí o obsessor perde contato e ele tem um pequeno alívio ali. Depende do assistido também reagir e não voltar nas ações que causaram o problema. Entre outras ações que visam o bem-estar dos assistidos. Limites e limitações. O alcance das irradiações é ilimitado, podendo ser dirigido aos seres encarnados e desencarnados. Então, no caso dos que estavam lá impedidos de se verem, a energia vai até eles e vai auxiliar. Mas aqueles que são responsáveis por ajudá-los, os seus mentores, podem falar assim: segura essa energia aqui porque agora eles precisam do remédio que é o remédio amargo do afastamento. Por enquanto, eles não podem receber assistência direta. Tá? A distância não é obstáculo para as emissões produzidas pelas nossas irradiações. A distância e o efeito da irradiação, no entanto, é proporcional à pureza do sentimento e à vontade de ser útil ao próximo. Sentimento, porque é onde você coloca o amor. Vontade, que é porque você empurra essa energia com força para ela chegar até o destinatário.
Temos um trinômio aí que forma a base pensamento mais vontade, irradia fluidos. Através do que eu penso e da vontade que eu ponho, eu mando esse fluido curativo para quem necessita de ajuda. Ok? É a mesma energia que a gente usa para o bem, tem gente que usa para o mal. Sim, com um diferencial. A energia do bem geralmente não encontra obstáculos. A energia do mal pode ou não afetar, depende do quanto nós estamos afins com isso. Tá? Da vibração de quem está entendendo. Sim. Fluidos. Como espíritos encarnados, temos a capacidade para expandir os nossos fluidos vital e mental sob a forma de energias eletromagnéticas, as quais se deslocam na atmosfera em direção a um alvo, sob a forma de radiações. Os nossos pensamentos, sentimentos, são irradiados a longas distâncias em qualquer plano da vida. Imagine que isso aqui está cheio d'água. Vamos pensar nesse salão cheio de água? Vamos trocar o fluido cósmico universal por água. E você, no pensamento, você manda eletricidade. E essa eletricidade navega pela água e vai na direção que você quer. Se vocês pudessem enxergar o fluido cósmico universal, vocês fatalmente falariam: está aqui como o ar está para mim. Então, se o meu pensamento pode navegar por esse fluido, pergunta: como Deus sabe o que eu faço e o que eu penso? Tudo está preenchido pelo fluido. O pensamento navega por ele. Deus está conectado a você de qualquer forma, em qualquer lugar. Fale alto. Energia eletromagnética. Uhum. Tá. Uma onda pela água. Um pouco. Quer dizer que da irradiação eu posso pular para o magnetismo, mas não vice-versa. Porque uma onda eletromagnética eu posso tornar uma coisa um magnetizador num foque e aquela energia se construir ali. Foque em mesmo local. E isso é um magnetismo onde eu posso imantar ou desimantar uma coisa que eu preciso. Mas não necessariamente. Você não pode pensar nesse magnetismo como sendo um magnetismo igual de um ímã, tá? Porque o magnetismo animal, que é esse que é citado nos tratamentos de cura, ele não é um que faz a atração como faz a polarização de um ímã. Não é igual. Tá? Aqui podemos entender que magnetismo animal é o uso do seu fluido vital emanado pela sua vontade e que vai curar o próximo ou que vai até causar nele. Isso é interessante, gente. Ó. O magnetismo muitas vezes ele causa o pico da enfermidade. Você potencializa porque quando ela chega no máximo é que ela começa o processo de cura. Então você acelera o processo todo. Você acelera muito para ir a cura muito rápido. Aham. Ai, Ai, Jesus, me dá um medo isso. Do cachorrinho, né? Que foi uma vez que recebeu um tratamento e faleceu. Aí eu sempre gosto do mais. Que legal. A cura, gente, nem sempre é a cura do corpo físico. Ai, ai, ai. Certa feita, uma senhora buscou o Divaldo Franco e falou assim: meu marido está muito doente. Ele vai morrer. Preciso de ajuda. E o Divaldo foi com ela até a casa dela, dar um passe, né? Auxiliar energeticamente. E aí ele fala: doutor Bezerra, ele vai ficar bom? O doutor Bezerra aparece para ele e fala assim: vai, filho. E ele foi embora. Dia seguinte, ele tinha um almoço ali na casa, foi convidado. Ele chega lá, a casa
Era um velório. Ai, meu Deus, o que será que aconteceu? Ele bate a porta, a mulher. Você mentiu para mim. Você falou que ele ia ser curado. Você não sei o quê. E eu não, o Divaldo fala para ela. Foi o doutor Bezerra. E ele, muito bravo, fala: doutor Bezerra, vem cá. Vamos conversar. O senhor falou que ele ia curar. O doutor Bezerra falou assim: eu falei que ele ia curar. Mas ele morreu. Ué, filho, essa foi a melhor cura para ele. Será que a gente sabe o que é ser curado? Será que a gente sabe? A gente é muito limitado no entendimento. Por isso que as dores, a gente recebe tanta mensagem falando isso. As dores são as maiores bênçãos que a gente recebe na vida. E a gente só reclama dela. Às vezes a maior cura que um ser está tendo é passar 20 anos numa cama, é ficar aguentado, cheio de dor, porque aquilo está explodindo um monte. Sim. É lógico que nessa condição ninguém vai falar para a mulher assim: ai, que bom que ele morreu, ele está bem. Porque a pessoa naquele momento está vivendo luto. Respeito sempre. Lembrei, o livrinho, né? Então, o Senhor fez na mentira o cão e o cão brincava. Ele acelerou o processo, né, da enfermidade, e o resultado daquela enfermidade era o desencarne do cachorro. Não, ela não ia ser curada naturalmente. Mas é o fim do sofrimento do corpo físico. É o fim do sofrimento do corpo físico e o início do choro do dono cachorro. Né? O espírito vai embora Sim. Diga-me. Eu acho que as costas lindas, mas eu quero ler lá e você fica as costas. Chega mais cedo e senta lá. Muito bem. Importância. A irradiação não é o único tratamento, mas sim um tratamento complementar ao tratamento médico do plano terreno e aos demais tratamentos espirituais, como a evangelioterapia, o passe, a prece, etc. Então, nunca colocar a irradiação como o único tratamento, mas entender que nós precisamos fazer isso em conjunto com todos os outros tratamentos, inclusive o tratamento médico, terapêutico, tá? Nunca isolar. Semelhança com a prece é uma invocação. Puxa vida, a prece é uma invocação, vocês sabiam? Os evangelhos falam que você não pode invocar os espíritos, mas quando você fala assim, Jesus, vem me ajudar, você está chamando. Você está invocando. Então, se eu não posso invocar, eu não posso orar. Olha como eles não raciocinam sobre o que eles falam, né? Mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Olha que bacana. Podemos orar por nós mesmos, por outrem, pelos vivos, pelos mortos. A prece em comum tem a ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo. Porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. O grupo de irradiação, e aí entra uma diferença grande com relação ao passe, que o passe é uma pessoa e um espírito dando passe, certo? O grupo de irradiação é um grupo que soma a energia, faz uma egrégora e por isso o resultado costuma ser muito positivo. Tá? A gente teve muitos feedbacks, muitos retornos do trabalho da irradiação que fazem com que a gente jamais duvide da eficácia desse trabalho. No entanto, a gente não promete nenhum resultado. Nunca. Tá? O caso do desencarne ali era um resultado, mas não é o resultado esperado pela mulher. A casa mental. Então, seja o que estivermos pensando, fazendo ou agindo, estamos estabelecendo profunda comunhão telepática com entidades espirituais, sejam elas levianas ou operosas, perversas ou bondosas, viciadas ou virtuosas, iluminadas ou sombrias, ignorantes ou sábias. O que a gente pensa, atrai. Não tem pra onde correr, gente. Já ouvi falar. Carinho no que você pediu. É um paradoxo de história física, na verdade. Diz que você pega um gato e põe numa caixa. Isso é um paradoxo científico. E joga veneno nesse não é um paradoxo científico. É uma analogia.
Pelo espaço-tempo, você não sabe o que aconteceu com aquele gato, até que você tem a contestação de abrir a caixa dele. Então, o fato de você ser observador e ser manipulador, você não sabe se o gato está vivo ou não. É um paradoxo. Você não tem como abrir até você contextualizar. É a mesma coisa quando você acredita. Se você acredita, você tem um saco, você tem ali. É muito legal. Você quer um paradoxo físico, cara. É muito legal. E, na verdade, todas essas teorias, né, do passado, elas são, na verdade, formas interpretativas de uma realidade que a gente ainda ia descobrir no futuro e que a gente ainda tem muito a aprender por elas. Então, nós vamos conectando essas informações do passado e nós vamos entendendo que o passe, a energização, tudo isso não foi inventado pelo Espiritismo. Você vê esse paradoxo, cara, você pode nada acreditar. Entendeu? Então, muitas coisas já existiam, só não eram talvez tão compreendidas. Se fazia, mas se não tinha uma noção muito clara. Né? Exatamente. Hoje que a gente está estudando isso mais abertamente, mais profundamente. Aham. O pensamento é força criadora, é atributo do ser espiritual. Possuímos pelo pensamento e a vontade um poder de ação que se estende além dos limites da nossa esfera corporal. Então está no Livro dos Espíritos, Lei de Adoração, pergunta 662. Se vocês lerem André Luiz, vocês vão descobrir que as formas pensamento são, pela nossa vontade, criadas, e elas, assim como as mesas girantes na época de Kardec, parecem ter vida. Parecem ter vida. Imagina você pensa muito numa coisa, cria imagem, mas isso lá no lado espiritual, e essa imagem se movimenta. Aí você fala, seus espíritos inferiores não sabem o que eu estou pensando. Depende. Se você mostra, eles sabem. Pensamento, vontade e concentração. Então, o pensamento como força magnética poderia reparar muitas desordens, destruir muitas chagas sociais, projetando resoluta e frequentemente nossa vontade sobre os perversos. Desgarrados, poderíamos consolar, convencer, aliviar, curar. Isso está em Depois da Morte, a Vontade e os Fluidos, capítulo 32. Prestem atenção. Sabe aqueles criminosos da televisão que estupraram, mataram, roubaram, que você condena muitas vezes? O teu pensamento poderia transformá-los e auxiliá-los em pessoas melhores. É isso que está falando ali. Enquanto está todo mundo bombardeando o criminoso com pensamentos negativos, literalmente você está cancelando ele na rede social do pensamento. E a gente pode mudar isso. Quando eu vou entender que você tem que pensar bem da pessoa que faz mal, né? Só que o pensar bem não é simplesmente colocar ele na condição de vítima ou de coitadinho. Não. Não. É não julgar e principalmente não condenar. Porque o nosso julgamento ele já vem com a condenação, gente. Ele já vem com a sentença dada. E também, sempre por ler notícia assim, eu penso que em outras encarnações, como é que eu fui? Eu não fui igual? Talvez pior. Vocês lembram que eu contei para vocês a historinha de que uma palestrante espírita foi na casa do Chico, aí viu o jornalzinho sobre a mesa do Chico, e o jornalzinho tinha só notícias de crimes. E ela ficou naquela, ai meu Deus, vou jogar esse jornal fora, o Chico não pode ler isso. Porque a pessoa, o Chico lendo isso, e ela ficava naquela, joga, não joga, porque o jornal não é meu, né? E o Chico chega, cumprimenta, vira-se para a mesa, meu jornalzinho, vai lá pegar o jornal, ela fala, Chico, você lê isso? Ele falou assim, eu leio, porque aqui eu oro por todos aqueles que são esquecidos, que são meus irmãos também. Então eu já aviso vocês, o grupo de irradiação irradia também por aqueles que erraram. Tá? Professor, o Chico não lê o quê? Ele lê o jornal daqueles que são criminosos, que erraram, mas que são nossos irmãos. Eu leio. E oro por eles. Ah, tá. E oro por eles.
Ok. É que daí é o problema. Se eu fico aqui, eu tô com as costas pra você. Se eu for pra lá, você não escuta. Aí não dá. Vou colocar você de pé aqui. Pensamento, vontade e concentração. Para se irradiar algo, antes de tudo, há a necessidade de querer ter a vontade e a mente ligada. A vontade é a alavanca que faz de cada um o colaborador nas energias positivas. Se um emissor consegue transmitir a mensagem, e quando esta é feita de maneira coletiva, ela se tornará melhor, pois a quantidade de energia será maior. Ou seja, quando nós nos reunimos, seja em oração, seja em radiação, seja em vibração, e temos um propósito em comum, é como se você pegasse esse propósito e todo mundo empurrasse junto. Agora você imagina, você manda uma oração para Deus, Deus ajuda fulano. Aí Deus fala, tá bom. Aí vem dois com o mesmo pedido. Deus, ajuda fulano, ajuda fulano. Ele está recebendo duplamente energia. Agora você junta uma galera. Deus fala assim, tá bom, eu vou ajudar. Porque tem muita gente pedindo. É mais forte a energia. E é importante que seja feito com universidade, sabe? As pessoas têm que estar preparadas, Quando nós fazemos em conjunto, tem um diferencial. O trabalho presencial da irradiação forma no ambiente uma egrégora de energias que, quando o assistido está presencialmente, ele já se beneficia na hora. Então, você trabalhador sai zonzo e o assistido sai leve. Quando você, no entanto, faz à distância, não tem a necessidade de fazer todo mundo no mesmo horário, até porque não dá. Então, o trabalho à distância, cada um no seu dia, no seu horário, vai fazer. Porém, como eu falei, a energia ela é acumulada. Então, a equipe espiritual guarda a energia para usar sabiamente no momento certo. Sempre é utilizado. Tá? O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, que, impulsionado pela vontade, alcança o ponto desejado, seja no caso de recepção de nosso apelo ou no momento em que apenas lhe chegue o nosso bom pensamento. No passado, nós aprendemos a orar decoradamente e não entendíamos como a oração podia efetivamente ajudar alguém. Porque, a princípio, eram só pedidos. O Espiritismo veio falar assim, quando você ora, seja pedindo, seja agradecendo, você está emanando fluido com a energia impregnada e que, quando é um pedido, chega e pode vir como resposta através da ação espiritual. Quando é uma doação para alguém, vai diretamente para o necessitado e o envolve na energia que o beneficia. Então o Espiritismo coloca a oração no patamar de algo plausível, de algo concreto, funcional, sem tirar o poder da oração, mas explicando como ela funciona. Então, vou aproveitar para falar. O padre Mar, quem conhece o padre Mar, né? Conhece? Então, viveu esse nome, super bem. E ele está super mal. Quem conhece? ele está doente. Eu conheço a história dele. E eu não me lembro se eu ligar ontem, quando você Então, tem oração. Que a situação dele é bem delicada. Mas ele falou, capricho na oração, porque o caso é complicado. Então, aproveito porque a oração do padre Mar, Mas ele também em termos dessa área. Certo. No meio dessa área de hospital. Não sei, eu não conheço todo mundo. Eu conheço não, coitado. Você conhece o Joãozinho? Você conhece o Joãozinho? Eu também não. Para compreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos nos conceber mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera.
Então, é entender que a gente está mergulhado aqui no fluido cósmico universal e que a gente pode se comunicar através dele, pelo pensamento, a vontade e o sentimento que a gente emana. Sabe quando você pensa na pessoa e a pessoa liga para você? Sabe quando você pensa na pessoa e a pessoa toca a campainha na sua casa? É porque você falou com ela. E aí você brinca assim, quem está vivo sempre aparece. É transmissão de pensamento que navega pelo fluido cósmico universal e chega até o outro. Se fica guardado? Não. Nesse caso, o pensamento em uma pessoa já vai direto como uma ligação telefônica. Ela toca lá. A pessoa pode não querer atender. Não, esse é diferente. Não. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão, ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 10. Olha que interessante isso, gente. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ó. O fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento. Então, o seu pensamento empurra esse fluido, que é o fluido universal. Da mesma forma que o ar é o do som. O som se propaga pelo ar. Com a diferença que as vibrações do ar são circunscritas. Ou seja, se eu gritar aqui dentro dessa sala, no quarteirão de trás talvez ninguém escute mais. Mas e o fluido? E o pensamento? Não tem distância. Lembra? Não tem limite. Deixa eu só ver quanto que a gente tem aqui ainda de estudo. Senão a gente faz uma pausa agora. Ó, faltam 2 slides, aí a gente já faz o cafezinho lá, porque na verdade hoje a aula, esse material está dividido em uma aula inteira, tá bom? Daí acaba aí? Isso, aí acaba aqui. Ah não, aí depois do café já não tem mais nada, aí fica para semana que vem, tá? Vou poder comer tudo. Não exagerem. Perfil do trabalhador da irradiação. A pessoa que irradia deve cultivar bons sentimentos. É o caso de todo mundo aqui. Bons pensamentos, também é o caso de todo mundo aqui. E bons atos, também é o caso de todo mundo aqui, né? Ai de vocês. Preste atenção. Ter simplicidade e humildade no coração. Tá todo mundo tranquilo nessa parte? Tem certeza? Você vai do bem, você tem que zoar. A senhora saiba que eu tenho muito orgulho de ser humilde. Buscando sempre a sua renovação interior. O que é buscar a nossa renovação interior, gente? Só reforma íntima? É só quebrar tudo e pôr no chão? A reforma íntima começa com autoconhecimento, né? Eu preciso saber quem eu sou para eu saber o que está errado, o que preciso mudar, não é verdade? E depois que eu descobri? Aí você chora. Você senta, chora, faz um escândalo, faz um berreiro e tal, e aí depois? Aí você vai para o quê? Autoiluminação. Você precisa acender a sua luz, gente. Vocês estão muito apagadinhos. Eu falo, Senhor, o Senhor é grandão, eu sou pequenininha, o Senhor me conhece. Ajude eu a fazer a sua vida, ajude eu de acordo com a sua vontade. Mas é justo. É justo. O Pai capacita os escolhidos. Ele não pega ninguém pronto para a tarefa. Jesus não pegou ninguém pronto para ser apóstolo. É capacitação. O que vocês estão fazendo aqui?
A gente está tentando aprender para poder melhor servir. A gente está se esforçando. Né? Esse cultivo diário vai lhe formar uma atmosfera espiritual positiva, criando uma tonalidade vibratória e uma quantidade de fluidos agradáveis e salutares que poderão ser dirigidos através da vontade para outras pessoas. A mulher toca na veste de Jesus e é curada porque ele está envolto em uma atmosfera fluídica de cura positiva, elevada. Se a gente tiver isso, não só poderemos, pela aproximação, pelo contato, ajudar o próximo, mas também pela vontade de emanar tudo aquilo de bom que nós estamos revestidos. Mas para isso, nós temos que lembrar: altos e baixos virão, dificuldades surgirão. O que eu faço com elas? Eu explodo ou eu vou para um canto e faço uma oração? Eu presto atenção ou eu ignoro e deixo acontecer a coisa? Então, às vezes a máquina de lavar vai parar de funcionar. Como é que vocês vão lidar com isso? Cada um vai ter a sua reação. Mas é importante que a gente comece a prestar atenção como a gente reage na adversidade e preste atenção, vai começar a aparecer a diversidade. E vocês vão ter que prestar atenção e tentar reagir da melhor forma possível. Às vezes, na hora, a gente não consegue resolver. Eu não consegui resolver. Eu saí de casa, depois da oração, tranquilo, consciente de que não estava nas minhas mãos, talvez tivesse que chamar um técnico. Cheguei aqui, está funcionando. Aí eu falei assim, ó, o técnico chegou. Né? O mentor falou assim, agora que você entendeu que você tem que se manter equilibrado, chegar lá para continuar com o trabalho, então agora a gente resolve o problema aqui. Brincadeiras à parte. Pode acontecer de verdade. Isso acontece. Eu não duvido. Tanta coisa já aconteceu que eu já não duvido mais. Né? E quando eu começo a perceber uma sequência atrás da outra, como eu falei, problema com a máquina, o cansaço físico do trabalho, fechada no trânsito, o troco errado, e você vai olhando tudo aquilo, você fala assim, tudo aquilo me deu, na mente veio assim, cancela esse curso. Eu falei, não, porque tem gente me esperando lá, tem gente que quer fazer, tem gente que quer aprender. Eu falei, eu que me recomponha. E eu fiz o meu esforço para poder não sucumbir. Mas cada um de nós vai ter que fazer isso. Jung explica isso como a sincronicidade, né? E é uma verdade, quando a gente compara o que a gente estuda no Espiritismo com as palavras dele, a gente vê que é a força do nosso pensamento, né? Quando a gente está sincronizado no tempo, a gente está calmo, a gente atrai aquilo. E se a gente está no estresse, é que tudo começa a dar errado, né? Não é uma coisa, a pessoa estressada que chega perto de você, é tudo, né? Exatamente. É onde a gente está vibrando, né? Ou no bem ou no mal, ou no estresse, ou mais